Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nossa Mãe Maria Santíssima. O livro do Eclesiástico diz que a prece dos humildes atravessa as nuvens e que o Senhor não deixa de assistir à oração dos humildes. Portanto, sejamos humildes, rezemos com humildade, porque assim a nossa oração, sem dúvida, chegará aos ouvidos de Deus e receberá a sua resposta. O Salmo 33 tem o mesmo tema. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida de seus servos. O Senhor está perto do coração atribulado. O Senhor conforta os de espírito abatido. Portanto, se estamos atribulados, ótima ocasião, não para o desespero, mas para a oração confiante em Deus. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, apresenta o apóstolo prestes a ser derramado em sacrifício, percebendo a proximidade do momento da sua partida, trazendo a consciência tranquila. Ele, como um bom soldado, combateu o bom combate. Como um bom atleta, completou a sua corrida. Como um bom depositário, ele guardou a fé. E agora ele espera a coroa da justiça que está reservada para ele e para todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa do Senhor, justo juiz. Paulo não se vangloria. Ele sabe do seu passado pecaminoso, quando ele blasfemava e perseguia a Igreja de Deus, quando ele concordou com o apedrejamento de Estevão, mas ele encontrou misericórdia. Deixou que a graça de Deus agisse nele e agisse livremente. Por isso ele está tranquilo. Ele não teme encontrar-se com o juiz, porque o juiz verá o quanto que ele se desprendeu de si mesmo e se consumiu em favor do rebanho que lhe foi confiado, ou seja, todos os gentios a quem ele evangelizou. O Evangelho apresenta hoje a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, observante atento da lei, gloria-se de fazer mais do que a lei manda, jejum 2 vezes por semana, o dízimo de todas as hortaliças, e gloria-se de não ser como os outros homens, inclusive não como aquele publicano que está no último banco. Aquele publicano, ele julga um pecador, porque os publicanos, cobradores de impostos, tinham a fama de serem ladrões, de extorquirem o povo cobrando a mais e embolsando a diferença. A oração do fariseu não é um louvor a Deus, é apenas um auto-louvor. Ele quer, diante de Deus, contar as suas próprias vantagens para se vangloriar. Esta oração não chega até o céu. Porém, a oração do publicano, que está no último lugar, com a cabeça inclinada, sem sequer elevar os olhos para o alto, esta oração agrada a Deus. Ela é simples, uma única frase: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Ele reconhece o seu estado, a sua miséria de pecador, e pede a Deus não uma recompensa pelos seus próprios méritos. Ele pede misericórdia. Ele sabe que não merece nada, a não ser o castigo, mas ele precisa de algo mais que ele não merece, que é o perdão. Então ele pede o perdão. Diz Jesus que este último, o publicano, voltou para casa justificado, mas o primeiro não, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nenhum de nós é credor de Deus. Todos nós, tudo o que temos, devemos a Ele. Na parábola da videira e dos ramos, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Todo ramo separado da videira seca e é queimado, lançado ao fogo. Assim sois vós, se não permanecerdes em mim, não podeis dar frutos. Porém, todo ramo que dá fruto em mim, que sou a videira, o meu Pai poda para que dê mais frutos. A nossa indigência é absoluta. Dependemos de Deus até para existir, porque se Ele deixasse algum momento de cuidar da nossa existência, cairíamos no nada. Dependemos de Deus para querer fazer o bem, porque sem
a graça, nem sequer poderíamos ter o desejo do bem que nós praticamos. Dependemos de Deus para a própria prática do bem, porque a graça nos ajuda enquanto estamos praticando, e dependemos de Deus para a perseverança no bem que nós fizermos. Assim, quando tivermos feito coisas grandiosas, devemos glorificar a Deus. Devemos dizer como Maria: a minha alma engrandece o Senhor fez em mim maravilhas. O seu nome é santo. Certa vez, uma formiga estava na orelha de um elefante que, com o seu porte pesado, andava com velocidade. E a formiga sussurrou ao elefante: olhe para trás e veja quanta poeira nós estamos fazendo. Não era nós, era o elefante. Mas a formiga minúscula, na orelha do elefante, julgava-se causadora da poeira que o elefante estava causando pelo seu corpo enorme. Quando Deus nos usa para fazer uma coisa maravilhosa, quando por nossa causa as almas se convertem, elas se recobram a graça que haviam perdido, aproximam-se dos sacramentos, o que nós devemos fazer? Louvado seja Deus, porque foi Ele quem quis fazer isso. A única coisa que nós fizemos foi não atrapalhar. Ele quis que nós fizéssemos e nós não opusemos obstáculo. E assim, a graça de Deus agiu em nós, agiu para a nossa conversão e serviu de instrumento para a conversão dos outros. Mas sempre, em todos os casos, devemos ser humildes. A humildade, ela é uma força tão poderosa que ela derruba barreiras intransponíveis. O humilde agrada a Deus e aos homens também. Quando alguém está com 5 pedras na mão para atirar em você e vê que você está desarmado, inclinando-se diante dele, o que ele faz? Ele deixa as pedras caírem no chão. O humilde, de tal forma, entende que ele não é digno de nenhum louvor, mas pelos seus pecados é digno de todas as acusações, que quando alguém o acusa, ele sente que está sendo feita justiça a ele. E quando alguém o elogia, ele sente: eu não sou digno disso, isso não é justo. Justo é o Senhor, a quem eu devo glorificar. A humildade é o fundamento e a guarda de todas as virtudes. Enquanto não aprendermos a humildade, esqueça tudo que você aprendeu. Porque uma árvore, para crescer, tem que criar raízes. E quanto mais ela cresce, mais as raízes têm que ser profundas. Essas raízes profundas são a humildade, que vem de humus, terra. Quando a árvore cresce muito, mas não tem raízes profundas, por exemplo, o eucalipto, qualquer vento faz com que ela desabe. Maria Santíssima agradou tanto a Deus, mas tanto, porque Ele olhou para a humilhação da sua serva. E nós agradaremos a Deus se conservarmos a humildade. A humildade, diz Santa Teresa de Jesus, é a verdade. O humilde reconhece aquilo que ele é. E a vanglória é a mentira. O orgulhoso atribui a si aquilo que ele não é. O orgulhoso rouba para si a glória que é de Deus. Se nós não mentirmos nem roubarmos, seremos humildes e daremos a Deus aquilo que é de Deus. A Deus, Senhor, convém a glória, a nós a vergonha no rosto. Mas tem misericórdia de nós, trata-nos não segundo a justiça que nos faria apenas receber castigos. Trata-nos segundo a tua misericórdia, que nos fará receber o perdão e ainda a herança eterna, apesar dos nossos pecados numerosos, dos quais nós queremos nos arrepender. Esta é a prece que chega aos céus, que atravessa as nuvens e que sempre é atendida. Neste momento específico, rezemos pelo Brasil. Rezemos para que a nossa pátria se conserve livre da maldição do aborto, da ideologia de gênero, da descriminalização do consumo de drogas e de tantas outras coisas com as quais o Brasil está ameaçado. Que Maria Santíssima, Rainha e Padroeira do Brasil, que São José, seu castíssimo esposo, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.